Por que a analogia do navio falha? A analogia apresentada na citação é falha porque pressupõe que se dois objetos parecem ter o mesmo tamanho em um diagrama, eles devem ter o mesmo tamanho físico, independentemente da distância. Isso ignora o próprio princípio de perspectiva que tenta criticar. Em um desenho ou diagrama que ilustra distâncias, o artista normalmente desenharia um navio mais distante em um tamanho menor para representar com precisão como ele apareceria a um observador devido à perspectiva. Se o diagrama em Geografia de Cornell mostra dois navios do mesmo tamanho a distâncias significativamente diferentes, pode ser uma ilustração simplificada ou esquemática. O diagrama pode ter a intenção de ilustrar um conceito diferente e não uma representação realista da perspectiva. Interpretação incorreta do diagrama. O observador pode estar interpretando incorretamente a escala ou propósito da ilustração. Astrônomos e perspectiva. Os astrônomos têm plena consciência das leis da perspectiva. De fato, eles as utilizam para determinar as distâncias e os tamanhos dos objetos celestes. Tamanho angular. Os astrônomos medem o tamanho angular dos objetos no céu. Quão grandes eles parecem. Medição de distância. Combinando o tamanho angular com o conhecimento, ou estimativas do tamanho real do objeto, eles podem calcular sua distância. Por outro lado, se souberem a distância, podem estimar o tamanho real. O fato de estrelas e galáxias distantes parecerem muito menores do que objetos mais próximos, como a Lua, é uma consequência direta da perspectiva e de suas imensas distâncias. Se a Terra fosse plana e esses objetos estivessem relativamente próximos, eles deveriam parecer muito maiores. Evidências para uma Terra esférica. Há evidências esmagadoras de várias fontes de que a Terra é uma esfera, e essas evidências são totalmente consistentes com as leis da perspectiva. Conclusão: o argumento apresentado na citação interpreta e aplica de forma equivocada os princípios da perspectiva. O fato de objetos distantes parecerem menores é exatamente o que esperamos em uma Terra esférica e é um conceito bem compreendido e utilizado pelos astrônomos. A ideia de que os astrônomos ignoram a perspectiva para esconder uma Terra plana é infundada e contradiz um vasto conjunto de evidências científicas. Análise dos argumentos. A perspectiva do Sr. Hind alinha-se com o método científico. Teorias científicas frequentemente começam como hipóteses ou suposições, que visam explicar observações. A força de uma teoria reside em sua capacidade de explicar consistentemente fenômenos existentes e prever novos. A simplicidade e o poder explicativo do modelo heliocêntrico, a Terra girando em torno do Sol, são, de fato, fortes argumentos a seu favor. O contra-argumento interpreta mal o papel dos modelos teóricos na ciência. A ciência progride desenvolvendo modelos e teorias que explicam fatos observados. Esses modelos não são meras suposições em sentido pejorativo, mas sim estruturas construídas com base em observações e testadas por meio de mais experimentação e evidências. O fato de um modelo poder explicar com elegância uma ampla gama de fenômenos é considerado um forte suporte para sua validade. A afirmação de que as estações do ano são completamente explicadas por fatos, sem uma estrutura teórica, é enganosa. Embora as observações, fatos, sejam cruciais, elas precisam de uma estrutura coerente para explicar suas relações e padrões. O modelo heliocêntrico fornece essa estrutura para a compreensão das estações do ano. Passar da crítica a um aspecto da explicação newtoniana, conforme percebido pelo contra-argumento, para a conclusão de que a Terra não é um globo, é um non sequitur e carece de base lógica. O formato da Terra é apoiado por uma vasta quantidade de evidências independentes. A explicação das estações do ano é uma questão à parte. Em conclusão, o contra-argumento interpreta erroneamente a natureza das teorias científicas e tira conclusões precipitadas sobre o formato da Terra com base em uma crítica falha à explicação newtoniana das estações. A observação do Sr. Hind sobre o poder explicativo do modelo heliocêntrico continua sendo um argumento válido para sua correção dentro da estrutura do raciocínio científico. O texto apresentado argumenta contra o modelo heliocêntrico e promove um modelo geocêntrico de TP. Vamos analisar os argumentos apresentados e abordá-los. Esta afirmação interpreta mal o conceito de movimento relativo. Quando um astrônomo observa uma estrela se movendo no campo de visão de um telescópio fixo, isso se deve, de fato, à rotação da Terra em seu eixo. Imagine estar em um carrossel giratório. Objetos fora do carrossel parecem se mover em sua visão conforme você gira, mesmo que esses objetos estejam parados em relação ao solo. Da mesma forma, a rotação da Terra causa o movimento diário aparente das estrelas no céu. Embora algumas estrelas tenham seu próprio movimento em relação a outras estrelas, esse movimento é extremamente lento e não é o que se observa como movimento diário no campo de visão de um telescópio. Esse movimento diário é consistente e afeta todos os objetos celestes de forma previsível devido à rotação da Terra. Este argumento questiona a precisão da órbita da Terra. No entanto, as leis da gravidade, conforme descritas por Newton e Einstein, explicam as órbitas estáveis e previsíveis dos planetas. Embora existam pequenas variações e perturbações na órbita da Terra devido à influência gravitacional de outros corpos celestes, essas variações são bem compreendidas e contabilizadas em cálculos astronômicos. O movimento aparentemente suave das estrelas através de um telescópio é consequência da taxa constante de rotação da Terra, não da perfeição absoluta de sua trajetória orbital.
Isso é verdade no contexto do movimento aparente diário causado pela rotação da Terra. Todas as estrelas, independentemente de sua distância, parecem se mover pelo céu aproximadamente na mesma taxa angular. Este é um equívoco comum sobre inércia. Enquanto a Terra se move em alta velocidade, tudo em sua superfície, incluindo telescópios e suas bases de pedra, se move junto com ela na mesma velocidade. Devido à inércia, esses objetos tendem a manter seu estado de movimento. A base estável de um telescópio é crucial para minimizar as vibrações e garantir observações precisas, e não para neutralizar o movimento geral da Terra. Imagine estar em um avião voando suavemente. Você não sente a alta velocidade do avião porque você e tudo dentro dele estão se movendo juntos. Mais uma vez, este argumento não compreende a escala e a estabilidade das forças gravitacionais no espaço. A imensa massa do Sol cria um forte poço gravitacional que governa o movimento dos planetas. Embora existam pequenas variações na órbita da Terra, elas são previsíveis e não causam movimentos erráticos observáveis de telescópios fixos no solo. A precisão infalível é resultado das leis consistentes da física que operam em vastas escalas de tempo. Este é um apelo à autoridade, mas a afirmação em si não é sustentada por evidências científicas. As evidências da rotação e revolução da Terra são vastas e vêm de inúmeras observações e experimentos independentes. Os argumentos apresentados no texto contra o movimento da Terra baseiam-se em interpretações equivocadas da física básica, particularmente do movimento relativo e da inércia. A ideia de que o movimento aparente das estrelas através do campo de visão de um telescópio refuta a rotação da Terra é incorreta. A estabilidade das montagens dos telescópios visa garantir observações precisas, não neutralizar o movimento da Terra, que tudo na superfície compartilha. A esmagadora maioria das evidências científicas apoia o modelo heliocêntrico de uma Terra esférica e rotativa orbitando o Sol. A filosofia zetética, conforme descrita no texto, não é sustentada por observações ou conhecimentos científicos. Análise do argumento. O argumento do autor se baseia em destacar aparentes discrepâncias em medições e interpretações para lançar dúvidas sobre toda a compreensão científica da forma e do tamanho da Terra. No entanto, o argumento contém várias falhas. Interpretação equivocada de arredondamento. É comum na comunicação científica usar números arredondados por simplicidade quando a precisão exata não é exigida pelo contexto. Cortar 480 milhas para números redondos de Sir John Herschel, se representado com precisão, provavelmente se refere a uma simplificação para a discussão geral, e não a uma falha fundamental nos cálculos subjacentes. As medições científicas do diâmetro da Terra tornaram-se cada vez mais precisas ao longo do tempo. Ignorando a evolução das técnicas de medição, o texto parece comparar estimativas feitas em momentos diferentes, utilizando metodologias potencialmente distintas. As técnicas científicas de medição melhoraram significativamente ao longo dos séculos, levando a resultados mais precisos e consistentes. Discrepâncias entre estimativas mais antigas e mais recentes não invalidam necessariamente o entendimento atual. Simplificação excessiva do consenso científico. O consenso científico esmagador, baseado em um vasto conjunto de evidências de vários campos, confirma que a Terra é um esferoide achatado, muito próximo de uma esfera. Em compreensão sobre erro e incerteza, em qualquer medição científica existe um grau de incerteza. Os cientistas reconhecem e quantificam essa incerteza. Uma diferença de 55 metros entre duas estimativas, embora pareça grande em termos cotidianos, precisa ser avaliada dentro do contexto da escala geral do diâmetro da Terra e da precisão das técnicas de medição utilizadas na época. Falsa dicotomia. A distinção nítida entre astronomia prática e teórica, como sendo baseada em uma Terra fixa, é incorreta. A astronomia prática moderna opera dentro da estrutura de um modelo heliocêntrico e de uma Terra esférica. As observações são interpretadas e compreendidas por meio de modelos teóricos. Conclusão sobre o argumento do autor. O argumento do autor, embora expresse ceticismo quanto à precisão científica, não fornece uma base sólida para rejeitar a compreensão da Terra como um globo. As discrepâncias percebidas provavelmente decorrem de uma compreensão equivocada das práticas científicas, da evolução das técnicas de medição e da natureza do consenso científico baseado em uma ampla gama de evidências. As evidências avassaladoras de múltiplas linhas de investigação independentes sustentam firmemente a conclusão de que a Terra é um globo. O ganho ou a perda de um dia ao cruzar a linha internacional de data é inteiramente consistente e de fato, uma consequência do fato de a Terra ser uma esfera giratória e da maneira como definimos fusos horários e dias nessa esfera. Eis o porquê: fusos horários e o movimento do Sol. Como o Sol parece se mover no céu de leste para oeste devido à rotação da Terra, diferentes longitudes apresentam o meio-dia em horários diferentes. Estabelecemos fusos horários para alinhar aproximadamente o horário local com a posição do Sol. Diferenças horárias acumuladas. Ao viajar para o leste, você está constantemente se movendo para fusos horários onde o tempo está adiantado. Cada vez que você cruza a fronteira de um fuso horário para o leste, você efetivamente ganha algum tempo em relação a um ponto fixo. Por outro lado, viajar para o oeste significa se mover para fusos horários onde o tempo está atrasado, levando a uma perda de tempo. Linha Internacional de Data. A linha internacional de data é uma linha arbitrária desenhada na superfície da Terra, seguindo em grande parte o meridiano 180, para resolver a diferença de tempo acumulada que ocorre ao viajar ao redor do mundo.
Cruzando para o leste. Se você viajar para o leste ao redor do mundo, terá adiantado seu relógio em aproximadamente 24 horas, 1 hora para cada 15 graus de longitude. Para conciliar isso com a data real no seu ponto de partida, você deve perder um dia ao cruzar a linha internacional de data. Cruzamento para o oeste. Se você viajar para o oeste, terá atrasado seu relógio em aproximadamente 24 horas. Para alinhar com a data de origem, você deve ganhar um dia ao cruzar a linha internacional de data. Consistência com uma Terra esférica. Este ganho ou perda de um dia é uma consequência direta da natureza contínua de uma superfície esférica e da forma como definimos a cronometragem do tempo nela. Se a Terra fosse plana, o conceito de circunnavegação e a necessidade de uma linha internacional de data para reconciliar as diferenças de tempo acumuladas dessa forma não existiriam. Portanto, o fenômeno de ganhar ou perder um dia ao cruzar a linha internacional de data não é uma evidência contra uma Terra esférica, mas sim um resultado lógico dela e do nosso sistema de cronometragem em uma esfera giratória. A conclusão do autor baseia-se em uma compreensão equivocada dos princípios subjacentes dos fusos horários e da geometria de uma esfera.